Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma reação química que é muito utilizada principalmente por pessoas que não têm um certo conhecimento químico, mas que é bastante conhecida e pelo fato de ser utilizado por pessoas que não têm um conhecimento químico muito grande, acaba sendo taxada como naquilo ali não tem química. Aquilo ali é conhecimento de pessoas muito humildes, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre o processo de saponificação. Então desde já eu peço, se for possível, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já acione lá o sininho para você receber mais notificações sobre assuntos científicos. Bom, então vamos lá. O processo de saponificação, eu vou colocar aqui uma arte onde explica como é feito esse processo, né? Nós temos um triglicerídeo, que é um éster, e ele reage com o que? Ele reage com hidróxido, né? Um hidróxido, mais comumente utilizado é o hidróxido de sódio. Por quê? Porque é o hidróxido mais barato, mas também você poderia utilizar o hidróxido de potássio, tudo bem? E no caso, o que acontece? Nós utilizamos 3 moléculas de hidróxido para reagir com a molécula de triglicerídeo, né, desse éster que é o triglicerídeo. Vocês podem ver que ele é dividido em 3 partes iguais, né? Então é uma molécula que tem 3 partes iguais. Por esse motivo a gente utiliza então 3 moléculas de hidróxido para reagir com ela. É uma reação muito parecida com uma reação ácido-base, tá? Então o que a gente tem ali? A gente tem uma região do éster que ele vai se comportar muito proximamente de um ácido, reagindo com a base, né? Então a gente tem aqui um processo onde a gente vai gerar o que depois, né? Quem vai ser os produtos? Vai ser um sal e um componente muito próximo da água, né? Porque numa reação ácido-base você tem o que? Você tem a formação sempre de água e sal, né? A água sendo o principal produto da reação. Muitas pessoas pensam que é o sal, mas na realidade é a água. Então o que acontece? Nesse processo nós temos então a formação do glicerol, que é uma espécie de um álcool, né? É um triálcool, ele tem 3 funções álcool, e também nós temos a função de um sal aqui, né? Nós temos a formação de um sal, né? Então a gente tem o que? Um composto rico em radicais OH, que nesse caso, diferente do próprio hidróxido, né? Nós temos aqui um álcool, isso quer dizer que esse hidrogênio ligado ao oxigênio, ele pode ser protonado para o meio, então ele vai produzir o que? Ele vai produzir um radical ligado a um ácido, que é o que indica um ácido, quando a gente estuda os ácidos diarrênios, então toda substância que aumenta a concentração de H+ no meio, ela é ácida. E também nós vamos ter a formação desse sal. Então o sabão que nós temos em casa, o sabonete, ele é um sal proveniente de um processo de reação entre um éster e uma base. Então o que acontece aqui? Nós temos a formação de um sal oriundo de uma base forte, no caso o hidróxido de sódio, por isso nós vamos ter ali uma ligação com sódio. Se a gente utilizasse uma base fraca ou em concentração muito baixa, o que iria acontecer aqui? Você iria ter um rendimento muito pequeno da reação. Outra coisa importante, o óleo que nós estamos utilizando, ele tem que ser rico em glicerídeos, mais especificamente o triglicerídeos. É o mesmo triglicérides que a gente costuma falar, por exemplo, quando se fala em medicina, né, que é aquela gordura ruim que vai para o organismo, né? Então, por que a gente utiliza óleo de fritura para a maioria das vezes fazer essas reações? Porque é um óleo cheio de gordura. Então você pega esse óleo, você queima ele e ele deixa de ser um óleo e passa a ser agora uma gordura. Então, sabão você pode fazer com gordura. Então, quando você fala de um triglicéride, a gente está falando de uma gordura. E a gordura, então, ela tem esse formato de éster, né? Então, essa molécula de éster. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que quebrar agora essa molécula de éster em 3 partes. A gente vai ter então o rompimento na ligação onde você tem o oxigênio, não lá na dupla, mas na ligação do próprio éster com o carbono, né? Então você vai romper a ligação do oxigênio com o carbono, e onde fica esse oxigênio carregado negativamente, nós vamos ter o que? Nós vamos ter o contato com
o íon sódio, sódio mais. Então o que acontece? Esse íon sódio mais, ele vai ficar no meio dissociado e ele vai reagir diretamente com essa região negativa da molécula. Por isso nós utilizamos 3 moléculas de soda ou de hidróxido de sódio, porque soda é outro nome do hidróxido de sódio. A gente utiliza 3 dessas moléculas para a gente conseguir realmente quebrar o triglicérido. Então a gente vai ter aqui a formação desse sal e o resto da molécula, o que sobra da molécula, forma-se o quê? Forma-se aquela função álcool que é, no caso, a nossa glicerina. Então quando você tem um sabão glicerinado, significa que você tem esse sal e nem toda a glicerina foi retirada dele. Então você tem bastante glicerina ali. Bom, e é bastante interessante a gente conhecer isso, por quê? Porque a gente pode entender o porquê que o permanganato de potássio foi removido das farmácias. Acho que vocês vão se lembrar disso. É uma espécie de uma substância sólida roxa. Né? E o que acontece? Acontece que quando ele entra em contato com a glicerina, que tem nos sabonetes glicerinados, ele acaba tendo uma reação exotérmica, ou seja, ele começa a aquecer e chega a gerar fogo. Então o que acontece? Quando você tinha uma criança com catapora, você dava banho nela com permanganato de potássio. E aí o que acontece? O responsável pela criança fala: não vou deixar a minha criança roxa, né, porque mancha, né? E nesse caso, então, o permanganato de potássio, ele fazia o quê? Tinha a função de oxidar as feridas da catapora e dessa forma, então, criar uma casquinha ali, né? Só que o que acontece nesse caso? Nesse caso, acontece que logo em seguida as pessoas davam banho na criança com um sabonete glicerinado. Por quê? Porque era o sabonete para criança, tá? Um sabonete que hidrata, um sabonete mais leve. E dessa forma, então, a pessoa, achando que estava fazendo bem, acabava fazendo com que todas as feridas do corpo da criança se abrissem. E depois de estudar o porquê que isso acontecia, constatou-se que muitas pessoas, após utilizar o permanganato, utilizavam um sabonete glicerinado e isso causava esse problema. Por esse fato, então, foi removido das farmácias esse permanganato de potássio. Talvez hoje deve ser um pouco mais fácil de se encontrar, mas houve um período entre os anos 90 e os anos 2000 que foi bastante difícil de você encontrar o permanganato nas farmácias. Por quê? Porque ele causava esse problema exotérmico. Então, às vezes a gente olha para sabonete, para um sabão, e a gente vê o nosso tio, nossa avó, nossos pais fazendo, e a gente pensa, isso daí não tem química, isso daí é uma coisa que qualquer um faz, né? Tipo, se essa pessoa, que às vezes é uma pessoa aposentada, está fazendo, ou aquela pessoa que não teve estudo está fazendo, então ali você não tem nada de química, não tem estequiometria, não tem nada disso, aquilo ali é uma mistura. E na realidade não, como nós vimos aqui, existem quantidades específicas de soda, ou obviamente do hidróxido de sódio, para reagir com a molécula. Então sempre o triplo de moléculas de hidróxido de sódio para a molécula de triglicerídeo. Então tem essa necessidade. Então aqui a gente vê que existe sim uma estequiometria básica para isso. Então não adianta eu tentar somente misturar a base e a gordura ou o óleo e esperar que vai produzir o sabão e que ele vai ser um sabão neutro. Não, vai ter esse problema muitas vezes ele ser muito básico. E também tem esse problema de que, como produto, também tem a glicerina. E a glicerina pode ser muito perigosa para crianças que utilizaram permanganato de potássio. Então é realmente algo perigoso. E não somente o permanganato de potássio, você pode ter uma reação um pouco mais exotérmica com qualquer coisa que seja oxidante, como por exemplo uma água oxigenada, né, um peróxido de hidrogênio. Então pode ser perigoso a utilização disso e por esse fato é interessante a gente conhecer a química que existe no nosso dia a dia, química que muitas vezes é negligenciada e que pode ser muito perigosa. Então pessoal, no vídeo de hoje eu quis falar um pouco sobre sabão, sabonete com vocês e mostrar que existe essa química por trás. Isso é muito legal de se trabalhar, por exemplo, na escola, na faculdade, quando você é um professor, você apresentar isso.
principalmente a reação de glicerina com permanganato de potássio, porque ela realmente é surpreendente, surpreende todos os alunos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Peço mais uma vez, se for possível, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique lá no sininho para você receber novas notificações. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.